Olá, pessoal, saudades. Mais uma vez venho aqui alertar as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que procuram a verdade, pessoas de fé, sobre as mentiras que as testemunhas de Jeová espalham e ensinam. Para quem não sabe, eu me chamo Ariana Tanganyika, mais conhecida por Zana. Fiz parte aqui em Londres da congregação Portuguese Battersea, localizada em Battersea, precisamente em Heath Road, nos anos de 2000 a 2006. Nesta congregação estavam Laureano Tomás e sua esposa Maria Tomás, Esmeralda, Felipe, Duli Rodrigues, Elizabeth Góis, dos africanos, o Maita e a sua esposa são Rossana, a Érica, Paula Piedade, Elias Quitumba, Antônio Bezerra, Ismael, Débora, Zezinha. Acho que nessa congregação também fez parte até a Olga e o seu esposo Bernardino. E por aí vai. Quem fez parte dessa congregação nesses anos, entre 2000 e 2006, me conhece muito bem. Venho aqui a dizer que as testemunhas de Jeová são os psicopatas do cotidiano. Psicopatia é uma patologia psicológica que muita gente desconhece e que atribui a esta patologia somente indivíduos que cometem crimes horríveis, crimes horrorosos de esfaquear e matar com arma de fogo. Mas, pessoal, por favor, não se enganem. A internet veio para revolucionar o mundo. Da mesma forma que Jesus mostrou, por intermédio de cura de doenças e de ressurreição de mortos, que Ele é o Filho de Deus, nós hoje podemos fazer a leitura de um psicopata. E psicopatas sempre existiram. No tempo de Jesus, os psicopatas eram os fariseus e os saduceus, que eram psicopatas, que eles somente se preocupavam em poder. Hoje também existem psicopatas, só que a diferença é que naquele tempo não tínhamos esse vocabulário, não tínhamos essa linguagem, não tínhamos essas palavras, não tínhamos essa denominação nos tempos de Jesus de atribuir como psicopatas as pessoas que agiam dessa maneira. A organização Torre de Vigia, mais conhecidos por Testemunhas de Jeová, são uma seita de controle mental que usam a Bíblia para inverter a palavra de Deus e desgraçar as pessoas. Eu venho, por intermédio desse vídeo, revelar-vos dos indivíduos aos quais eu constatei esta patologia. O primeiro ser é Paul Williamson. Paul Williamson é um inglês que, tal como um psicopata, ele foi atingir o posto mais alto, porque os psicopatas eles gostam de status, eles gostam de atingir os títulos mais altos para mostrar poder. Então Paul Williamson é um dos ingleses que aprendeu português no Brasil e mostra esse tipo de patologia. Ele se enquadra bem nesse tipo de patologia. E mais um parênteses aqui, mencionar que os psicopatas, eles nunca procuram ajuda psicológica, porque eles não acham que eles estão errados nunca, e por sua vez eles não assumem culpa e nunca vão procurar ajuda, porque eles não fazem evolução pessoal. Né? Eles não querem se tornar uma melhor versão daquilo que eles são. Quem vai se tornar uma melhor versão daquilo que é um ser humano que admite os seus erros e quer se tornar uma pessoa melhor. Mas isso não acontece com os psicopatas. Então, um dos psicopatas
mais destacados dentre as testemunhas de Jeová, congregações portuguesas, é Paul Williamson, um veterano de testemunha de Jeová que hoje deve ter os seus 90, 91, 92 anos de idade e que o que fez só Deus sabe. Outra psicopata dentre as testemunhas de Jeová mais destacada é Elizabeth a Sueca. Tanto Paul Williamson como a Elizabeth a Sueca, né, a genitora de Rosalinda e de William, são antissociais. Os dois são antissociais, não cumprimentam as pessoas dentro das congregações, não precisam de ninguém, né? Ignoram as pessoas, desprezam as pessoas porque se acham melhores do que os outros e eles têm realmente essa patologia. Qual uma das provas que eu tenho que a Elizabeth é psicopata? Eu tive, para além de observar o comportamento dela dentro do Salão do Reino, eu tive a oportunidade de estar hospedada na casa dela por 3 dias. Isso digo em 2006. Ela morava na altura, não sei se mora ainda até hoje, em Greenford. Eu tive a oportunidade de estar hospedada em casa dela 3 dias. E esses 3 dias foram suficientes para eu ver que ela é uma pessoa fora do padrão da normalidade. Houve uma vez, num dos dias que eu estive lá, a Rosalinda, que é produto que ela concebeu, não vou chamar de filha, porque ela não tem sentimento de mãe. A Rosalinda diz que não quer ir ao Salão do Reino. Ela pega e diz que vai chamar Pedro para a minha sala. Então a miúda encolheu-se e quase que se cagou no sofá. Eu a ver isto, não preciso de mentir. Não tenho necessidade de mentir. Eu era nova naquela altura, tinha os meus 20 e poucos anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos de idade. Sou de 81, não tenho medo aqui de dizer a minha idade, apesar de não aparentar. E quando a gente é nova, a gente é facilmente enganada, facilmente manipulada. E eu era muito vulnerável, muito carente, não sabia o que era autoestima, não sabia o que era me amar. Se eu soubesse o que eu sei hoje, nunca me batizaria como uma testemunha de Jeová. Então, não fugindo do assunto, a menina que ela concebeu diz que não quer ir na reunião e ela diz que vai chamar o pai para a minha sala. Então, isso é um dos sinais claros da psicopatia, que não aceita a contrariedade, não aceita rejeição. A Elizabeth é psicopata porque ela própria ameaça de morte a Rosalinda, uma pessoa que ela concebeu, ameaça de morte, dizendo a ela que ela vai morrer no Armagedon se desistir de ser uma testemunha de Jeová. Olha até que ponto vai a psicopatia. O psicopata é um assassino. Só que tanto a Elizabeth como o Paul Williamson, eles sabem da sua natureza, então eles se infiltram nas instituições religiosas para vivendo, né, de máscaras sociais, apresentando às pessoas uma personalidade que eles não são. Porque a partir do momento que uma pessoa concede uma criança no seu útero e proíbe ela, ameaça de morte, se não for aquilo que ela deseja, isso é uma assassina. Esta é uma assassina. Então fiquem a saber, digo aqui com todas as letras e sem medo, que Paul Williamson e Elizabeth a Sueca são psicopatas. Eu poderia ter aqui um diploma, poderia ter aqui uma licenciatura para vocês terem mais credibilidade nas minhas palavras, mas eu não preciso disso. Elizabeth a Sueca e Paul Williamson são antissociais e demonstraram múltiplos comportamentos que os enquadram nesta patologia, porque ninguém é obrigado a ser aquilo que não deseja ser. Então fiquem a saber que as testemunhas de Jeová
não são aquilo que eles aparentam ser.